Olá, eu sou o professor Marcos Oliveira, especialista em empreendedorismo e vou falar um pouquinho para vocês a respeito da minha formação, tá? Eu sou administrador de recursos humanos pela FMR, sou especialista lato sensu em educação empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei e possuo o título assim de especialista, né, em educação empreendedora. Atualmente eu curso especialização em docência para a formação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo e concomitantemente também eu curso especialização lato sensu também a nível de pós-graduação em informática na educação pela universidade aí que é o Instituto Federal do Espírito Santo, tá bom? E nós vamos continuar com a nossa segunda aula, né, a respeito aí da qualidade de vida no trabalho, a QVT. E entendermos um pouco o quanto é importante, né, para as organizações que o trabalhador se sinta satisfeito nos átrios das empresas, né? E para isso existe uma necessidade de empenho de uma oferta de uma gama enorme, né, de elementos e variáveis necessárias para que sejam atendidas as necessidades pessoais aí desses trabalhadores enquanto operários das organizações, tá bom? Vamos começar? Vamos passar então para o nosso primeiro slide. No capítulo 2, que é o segundo e último capítulo dessas aulas, né, dessa segunda aula, né, nós vamos verificar que existem 5 variáveis relacionadas à satisfação no trabalho, né? Então nós temos aqui que, segundo a Expert Siqueira, tais variáveis são consideradas como componentes da motivação que levam os trabalhadores a apresentar indicadores de comportamento importantes para o interesse empresarial, tais como o aumento do desempenho e da produtividade, da redução do turnover, que é aquela saída de uma organização para que o trabalhador migre para outra, né? E consequentemente permanência na empresa. E também a redução de faltas ao trabalho, que seria o absenteísmo injustificado do trabalhador muitas vezes, né? Muitas vezes o trabalhador ele começa a faltar porque ele está insatisfeito com aquilo que está sendo oferecido e proposto para ele pelas organizações, né? Ou seja, algumas de suas necessidades básicas não estão sendo atendidas. E nisso ele começa a faltar e essas faltas elas podem ser até entendidas como uma tentativa, né, aí de busca de alternativas profissionais em outras organizações, né? Ou seja, entrevistas externas em horário de trabalho, testes, né, em outras organizações, né? E é sempre bom lembrar que o colaborador ele é treinado pela empresa e esse colaborador ele acaba levando, né, as tecnologias que ele desenvolveu e aquelas tecnologias que lhe foi proporcionado o aprendizado através de cursos profissionalizantes, técnicos, né, de graduação e pós-graduação. Então, daí é tão importante que se faça a retenção desses trabalhadores, né? E nós vamos ver, né, doravante, né, que há uma íntima ligação, né, relação também com o comportamento e a satisfação do trabalhador quando ele é correspondido ou não pelo seu gestor imediato, né, pelo seu supervisor, pelo seu encarregado, pelo seu coordenador e pelo seu líder, né? Então é proporcional, né, o desgaste que há quando ele é maltratado, quando ele é desrespeitado e quando ele é tratado com distinção diante dos demais colaboradores da organização, né? Nós vamos também entender também, né, que existe uma diferença muito grande entre grupos e equipes, né? Hoje nós vemos aí nas organizações, especialmente nas grandes organizações, né, alguns gestores que ao invés de fomentar a formação de equipes, né, eles fomentam a formação de grupos, né? Ou seja, eles têm ali preferências pessoais entre alguns colaboradores, né? Então isso vai acabar gerando um descontentamento total, uma desmotivação na equipe, né? Ao passo que o grupo, ele não trabalha em sintonia um com o outro. Geralmente os indivíduos de um grupo, eles trabalham por tarefas, né? Então ele faz a parte dele. Olha, eu fiz a minha parte está feita e acabou. Eu só vou fazer isso, né? Se ele precisar varrer um chão, ele vai fazer, mas ele vai fazer com cara feia. Se ele precisar lavar um banheiro, ele não vai fazer, porque ele vai entender que aquilo não é uma tarefa dele.
Se ele precisar ajudar um amigo um colega de trabalho que está com dificuldade, que está com o seu trabalho atrasado, ele vai pouco se lixar. Fala assim, não, a minha parte está feita, a dele, ele que faça, né? Então, isso é um grupo, né? E quando um gestor, ele fomenta, né? Ele contribui para a formação de grupos, né? Ou seja, daquelas chamadas panelinhas, né? Ou seja, o supervisor, o coordenador, o líder, o diretor, seja lá o cargo de chefia imediata que ocupe, ele começa a fazer distinção entre um funcionário e outro, ele acaba gerando insatisfação na equipe, né? E isso é muito ruim. Aí começa a haver aquelas divisões, né? Onde grupos começam a trabalhar contra equipes, né? Ou grupos, se formam vários grupos, né? Um grupo não entra em sintonia com outro grupo, que nunca vai se tornar uma equipe. Isso tudo por quê? Por conta de preferências pessoais do líder, do encarregado, do supervisor e do gestor imediato, né? Que deve zelar, inclusive, para que isso não aconteça, né? Nós sabemos que existe no seio das organizações os puxa-sacos, né? Chamados puxa-sacos, né? E os puxa-sacos são elementos nocivos para o atendimento das metas organizacionais nas empresas, né? São completamente nocivos, né? Por quê? O puxa-saco ele busca bajular o encarregado para obter lucro para si, não para todo o grupo, nem para toda uma equipe. Ele quer lucro para si, então ele usa qualquer um como escada, né? O indivíduo que pertence a um grupo, ele vai bajular o encarregado, e se esse encarregado se deixar dobrar por essa bajulação, ele vai acabar contribuindo com esse vício errado, né? Com esse reforço negativo desse colaborador bajulador, né? Então, não há espaço nas organizações modernas nem para o chamado puxa-saco, nem para o bajulador e nem para aquele que aceita a bajulação, né? No caso, o supervisor, o encarregado, o gestor, o líder, que aceita a bajulação, ele também acaba se tornando um sujeito nocivo para a organização. Por quê? Porque ele não está fomentando a formação de equipes de trabalho. E o que é uma equipe de trabalho? Uma equipe de trabalho é um conjunto de colaboradores que trabalham em sintonia para a execução de uma determinada tarefa ou de um determinado trabalho. É aquela coisa, se um membro da equipe está atrasado na sua tarefa, o outro terminou a sua, ele sai dali, vai lá, ajuda aquele que está atrasado para que o trabalho flua e se desenvolva, né? Outro indivíduo terminou a sua tarefa, mas ele está vendo que o chão está sujo. Ele não espera ninguém ficar mandando, ele pega uma vassoura e vai varrer, né? O nosso banheiro está imundo, está sujo, está um mau cheiro, né? Ninguém suporta trabalhar nesse meio. Eu agora, nesse momento, eu estou parado porque eu já terminei minha tarefa. Não custa nada eu dar uma forcinha lá e vou dar uma lavadinha no banheiro, né? Então, basicamente, tudo isso parece bobagem, mas isso é espírito de equipe. Um trabalhador ajudando o outro, estimulando o outro, né? Quando aquele trabalhador está com um problema pessoal, emocional, relacionado com algum problema familiar, por doença na família, por morte, né? Então, um trabalhador, um membro da equipe, ele pode ajudar na motivação exógena, que é aquela motivação que sai de dentro para fora, na ajuda para que esse colaborador que está em sofrimento possa superar essa fase difícil, né? E no grupo isso não existe, né? No grupo é cada um por si e Deus por todos, né? Então erra e peca aquele gestor que promove a distinção e a formação de grupos dentro da sua seção, dentro da sua área de trabalho, né? Ele tem que fomentar sim, mas é a união, né? A união de esforços, a somatória de esforços, a busca do fim comum, né? Da finalidade comum, que é a entrega de um produto de qualidade que venha atender às necessidades organizacionais e que venha lá na frente satisfazer os desejos aí do cliente final, né? E também quando se fala disso, falamos de questão de garantia de qualidade, né? Porque quando um processo ele é feito todo de qualquer jeito, né? Eu faço a minha parte, o outro que faça dele, que se dane, né? O outro fez a parte dele mal feita, eu já vou refugar essa peça que ele fez mal feita e vou pegar outra. Então ali já vou ter um custo adicional, eu já vou ter uma perda de qualidade. Eu vou ter ali, na verdade, a necessidade de se fazer um retrabalho, o que vai onerar os cofres da empresa, vai diminuir a lucratividade e vai acabar gerando lá na frente uma perda de qualidade no produto final
ao nosso cliente, que inclusive pode até ter um atraso na entrega em função da necessidade da produção de uma nova peça. Vejam que uma coisa é ligada intrinsecamente com a outra, né? Então, é importante que se tenha bem em mente isso, né? Não há espaço nas organizações modernas para o puxa-saco, nem para o bajulador e aquele que aceita a bajulação, né? O líder, o supervisor, o chefe imediato, ele tem que trabalhar, atuar como um amigo e como um professor. E também tem que trabalhar como um membro da equipe. Se ele precisar colocar a mão na massa, não é porque ele é supervisor que ele não pode pegar numa vassoura, não é porque ele não é supervisor que ele não pode ir lá no torno CNC e fazer uma limpezinha nas limalhas de ferro que sobram ali do processo de torneamento, né? Não é porque ele é supervisor que ele não pode fazer um trabalho que é executado apenas por um funcionário de chão de fábrica. Muito pelo contrário, ao fazer isso ele vai estar demonstrando humildade e mostrando que ele é membro da equipe também e que ele não concorda com o grupo, né? Ele está ali como supervisor, mas ele é pau para toda a obra, né? E isso vai refletir imediatamente nos outros colaboradores que vão passar a entender que há necessidade de união e trabalho, né, em sintonia para que a equipe toda funcione como uma orquestra, né? Então agora nós vamos ver aí uma animação, né, que mostra basicamente aí algumas cenas engraçadas, né, onde nós temos aí um mágico e um coelhinho, né? Nós vamos entender que esse mágico seria o supervisor, o gerente, o gestor, o líder imediato, né? Que está preocupado apenas em fazer o espetáculo de mágica, sem se preocupar com as necessidades pessoais do coelhinho, né? Inclusive ele entra já na cena acabando de se alimentar, ou seja, com a barriguinha dele cheia. Enquanto isso, o coelhinho pobre do chão de fábrica está lá tentando pegar a cenourinha dele para poder se alimentar, para poder fazer um trabalho legal, né? Ao passo que o encarregado, o supervisor, o líder que está ali na posição do mágico, ele faz apenas a sua parte, ele deixa de atender as expectativas do coelhinho, passa a acontecer uma série de eventos desastrosos, né? Que lá no final do vídeo, vocês vão ver que vai ter um resultado positivo, que vai ser aprovado pela plateia, mas que vai gerar aí uma perda financeira muito grande para o espetáculo, porque vai ser destruído muito equipamento, né? Vai ser destruído um piano, vai ser destruído quase que todo o cenário que foi construído para a montagem da peça de mágica, né? E só no final eles vão se entender, né? Quando na verdade eles poderiam se entender desde o começo, se eles fizessem parte de uma equipe. Vamos nos alimentar juntos, né? O encarregado e o coelhinho, que seria o chão de fábrica, de barriguinha cheia. Vamos traçar uma estratégia para a elaboração do nosso número de mágica e vai transcorrer tudo tranquilo dentro da normalidade. Mas nesse caso não foi isso que aconteceu. Vejam essa animação aí da Walt Disney, que é um pouquinho curta, mas é bem interessante. Começa que o coelhinho já está preso, né? Ele já está numa situação desconfortável ali na sessão, né? Ele tá preso dentro da sessãozinha dele ali, sem muito o que fazer, sem muita alternativa, né? Ah lá, o supervisor, o gerente. Com a barriga cheia ali, limpando os beiços, né? Enquanto isso, o coelhinho com fome. E o mágico, que é o supervisor, o coordenador, preocupado só com o número, apenas com o número e não com o seu colega de trabalho ali, com o seu subordinado, que é o coelhinho. Aí os desastres são naturais e completos, né? Vejam só.
percebam aí, né, que na execução dessa peça de mágica, né, houve um final feliz, porque o povo, a assistência acabou se agradando com o número. Porém, existe uma necessidade premente ali, que vai ser a necessidade da reconstrução de todo o cenário, da composição do cenário, da compra do novo piano, ou seja, vai existir a oneração do custo daquela peça, né? Uma coisa que poderia ter sido evitada, que é o que nós chamamos nas empresas de necessidade de retrabalho e logística reversa, muitas vezes, né? Então, aqui a nossa primeira variável, né? São os nossos colegas de trabalho, né? Pelo texto, né, que diz que deles emana o espírito de colaboração e de envolvimento da equipe de trabalho na execução de tarefas. A satisfação ou não com a amizade demonstrada pelos demais membros da equipe e vice-versa podem gerar resultados positivos ou desastrosos para a organização, que foi isso que a gente acabou de assistir na animação, né? Daí a importância de se manter uma equipe de colaboradores bem alinhada e ajustadas aos objetivos da organização. E nesse contexto não existe lugar nem espaço para o chamado colaborador puxa-saco, nem para o gestor que bajula ou gosta de ser bajulado, pois geralmente esse gestor acaba sendo injusto e desmotivando toda a equipe, para favorecer poucos indivíduos em detrimento de muitos, né? Então, aquele líder que tem preferência, aquele supervisor, aquele gestor que tem preferência por um determinado colaborador, ele vai acabar desmotivando alguns membros da outra equipe, né? E isso é muito ruim, né? Porque ele vai favorecer o detrimento da equipe, né? Ele vai desajustar a equipe em favor de uma preferência pessoal dele. E nós temos que entender que nas organizações não existe espaço para preferências pessoais, né? No local de preferência pessoal é porta fora da empresa. Dentro da empresa nós temos que ter união, espírito de equipe. Tem que ser fomentado o espírito de equipe, onde todos os colaboradores se sintam bem, todos os colaboradores tenham satisfação no trabalho e que todos os trabalhadores entendam que estão sendo tratados com justiça pelos seus superiores, né? Coisa que muitas vezes nós não vemos no seio das organizações, né? Então, engana-se aquele que pensa que por ser puxa-saco, ele está fazendo um grande negócio. Não, para a organização não. Ele pode ir até uma certa altura, conseguir uma promoção aqui, uma promoção ali, mas a hora que esse gestor, que esse supervisor, que esse líder de área direto cair, consequentemente ele vai cair também, porque ele pode encontrar lá na frente um gestor, um supervisor ético, um gestor, um supervisor justo, que não vai aceitar a bajulação e muito menos o puxa-saquismo dele, tá? Então, daí a importância do tratamento humanizado, isonômico, que é igual, né? Tratamento igual a todos e igualitário, né? E para todos os trabalhadores dentro da organização, desde o faxineiro que limpa o banheiro até aquele PCD, PNE, que tem deficiência física, que está ali para fazer uma tarefa mais leve, né? Uma tarefa mais adequada ao seu nível de comprometimento físico, né? Ou mesmo aquele trabalhador oficial, bem treinado, bem qualificado, né? Então, a equipe é isso. Todos são iguais dentro de uma equipe. Não há lugar para distinção, para bajulação e para o puxa-saquismo, né? O gerente, o gestor que aceita esse tipo de coisa, ele está equivocado. Vamos deixar, então, daqui para frente a questão da preferência e da amizade para porta fora da organização. Dentro da organização, todos têm que ser tratados com igualdade, né? Inclusive é isso que versa a lei, né? E os direitos trabalhistas, né? Então todos têm direito a um tratamento igual. Inclusive no artigo 5º da Constituição Federal isso é garantido por lei, né? É uma garantia constitucional, né? Que todos são iguais perante a lei. Então se todos são iguais perante a lei, por que nós teremos que tratar um indivíduo com diferença, com bajulação, só porque ele é um puxa-saco, né? Para a organização, o puxa-saco não tem valor nenhum, né? Mas já aquele trabalhador que trabalha em comunhão, em união com os demais, né, que trabalha de forma igualitária e é tratado de forma igualitária, né, que ajuda ao desenvolvimento e à fomentação da equipe, ele é muito mais valorizado do que aquele trabalhador bajulador, o puxa-saco e aquele líder encarregado e gerente
que gosta de uma bajulaçãozinha, né? Vamos deixar essas bajulaçãozinhas lá para fora, né? Para o futebol do final de semana, né? Lá para cervejinha, mas dentro da organização e lugar de trabalho, né? E de cumprir as tarefas de acordo com as necessidades organizacionais que nos obrigam a tratar a todos sem distinção e com igualdade, tá ok? Vamos passar para o próximo slide. Então agora nós temos aqui a segunda variável, que é o salário e remuneração, né? E sobre isso, né, nós vamos conversar com vocês a partir da próxima aula, tá? Então nós vamos encerrar aqui a segunda aula desse tema, né, do capítulo 2, que é a qualidade de vida no trabalho, a QVT, para dar início já na terceira e última aula, aí partiremos para a finalização e conclusão aí dessa temática tão importante aí, que é a qualidade e satisfação de vida no trabalho para os nossos trabalhadores. Eu aqui vou encerrando por aqui e aguardo vocês para a próxima aula. Até lá!